Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu. Nós vamos basear essa mensagem no livro todo. Começaremos lendo o início, e aí você mantém a Bíblia aberta, que durante a mensagem nós vamos lendo o restante. Ageu, primeiro vamos ler de 1 até o 11. Encontrando, fica em pé, né? Vamos. Acharam? Ageu é ruim de achar, né? O pessoal da mídia demorou. Amém? Vamos ler. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Por enquanto até aqui. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, e queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações, por intermédio, Senhor, desse tempo de meditação na Tua Palavra. Então nos conduza, Senhor, nos dê a atenção necessária, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê, Senhor Deus, um coração disposto a crer e obedecer a Tua Palavra, Senhor, para que assim sendo, possamos colher os frutos de viver alinhados à Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode se assentar. Quando eu leio o profeta Ageu, esse texto me fala sobre prioridades, sobre colocar o que é melhor, o que é necessário no seu devido lugar. E a mensagem que eu quero trazer hoje é justamente sobre algo que pode muito facilmente perder o lugar de prioridade em nossas vidas, que é sobre a prioridade que a obra do Senhor tem que ter, precisa ter, para a vida do povo de Deus, porque se assim não for, o povo de Deus não experimenta de vida plena, abundante, de uma bênção completa. Isso não é muito difícil de compreender. Deus está fazendo uma obra no mundo todo.
Deus está salvando pessoas, Deus está estabelecendo o seu reino. E Ele nos alcançou com a sua paz, com a paz do Evangelho, nos salvou, nos perdoou e nos chamou para ser testemunhas ao mundo. E isso nós devemos fazer como sendo igreja do Senhor, povo de Deus chamado para fora, povo de Deus chamado para testemunhar, para anunciar o ano aceitável do Senhor, povo de Deus para testemunhar a bondade e misericórdia do Senhor, para sinalizar o reino de Deus, povo de Deus ungido com o Espírito Santo, para que todos saibam que Jesus é o Senhor. E por isso, e é aí justamente nessa obra que nos alcança, que nos traz alegria, satisfação, que nos faz perceber o sentido da vida, que faz com que as coisas se encaixem, os dilemas da existência tomem uma direção clara, ainda que nós não tenhamos todas as respostas para a vida. E é justamente estando, vivendo e estando engajados naquilo que Deus tem feito, na sua obra de salvação, de redenção do mundo, que alcança a nossa vida individualmente, que precisa continuar através de nós, então alcançando outras pessoas, que a vida faz cada vez mais plena, cheia de alegria, de satisfação, de sentido. E por causa dessas coisas, então, o engajamento do povo de Deus na obra de Deus é fundamental para a gente experimentar vida plena. Isso sempre foi assim. E o livro de Ageu, a experiência do povo de Deus, especificamente do povo, o resto, o povo escolhido, que saiu da Babilônia, que foi escolhido para poder reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, e que é chamado aqui para poder estar engajado nessa obra, é um exemplo definitivo de que existe uma prioridade importante da obra de Deus na vida de todo o povo de Deus. Mas assim como eles, nós muitas vezes, não é que não temos consciência disso, mas é que nós sabemos que temos muitas prioridades, muitas tarefas, muitas responsabilidades. Nós podemos, como aquele povo, diante dessas muitas tarefas e especialmente diante de situações que causam algum tipo de frustração, sabe? As coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que fosse, do jeito que eu esperava que fosse, do jeito que eu entendo que deveria ser. E aí, muito facilmente, a gente deixa de dar a devida prioridade da obra de Deus em nossas vidas. E aí a gente fala, daqui a pouco eu retomo. A gente não abandona de tudo, mas a gente começa a deixar um pouco mais de lado. Eu vou cuidar de outra coisa que também é importante. Vou cuidar do meu trabalho, vou cuidar da minha família, vou cuidar da minha saúde. E daqui a pouco a gente vai deixando a obra do Senhor bem às margens da nossa vida. E a verdade é que, assim como aconteceu com esse povo, a quem foi dada a palavra de Deus por meio do profeta Ageu, eu nunca vi, imagino que você também nunca viu, alguma vez com alguém que esse deixar a obra de Deus em segundo plano, tenha dado bom para a vida dessa pessoa. Não dá. A gente vai meio que se acostumando, mas vai passando o tempo e as coisas vão começando a perder o melhor da vida, quando a gente não está engajado no projeto de Deus para o mundo. Pode ser que a pessoa se dedicou à sua carreira profissional, até comece a ganhar muito dinheiro. Pode ser que, se ela se dedicou lá à sua família, ela consiga construir um ambiente familiar melhor. Ou qualquer outra coisa. Mas a verdade, se a gente não estiver no centro da vontade de Deus também, em relação ao lugar que Deus tem para nós na sua obra, com o devido compromisso, honrando o Senhor nesse propósito dele de manifestar sua graça no mundo através do seu povo, a gente vai perdendo alegria, a gente vai perdendo sentido, a gente vai se tornando
frustrados, insatisfeitos, porque sabe que está deixando de fazer aquilo que Deus me vocacionou, me chamou, me capacitou, me deu potencial para fazer e eu não estou fazendo. Às vezes Deus chama ou faz isso de uma maneira muito clara, como aconteceu aqui no profeta Ageu. Para chamar a atenção daquele povo, Deus começou a trazer escassez. Escassez. Aqueles irmãos saíram do exílio babilônico, foram chamados para reconstruir Jerusalém, especialmente o templo. Eles começaram a empreender obra nesse sentido, o livro de Neemias fala sobre isso, e enfrentaram muitas dificuldades, muitas oposições, tanto de gente que não queria que isso acontecesse, o Sambalate, Tobias da vida, como também reconstruir o templo para alguém que para um povo, para um grupo de pessoas que é exilado. Imagina, venezuelano tentando construir, fazer uma obra grandona aqui no Brasil. Tipo isso, mais ou menos, a gente tentar. Mesmo que o império, tinha falado, vai lá que eu vou dar um jeito de financiar essa obra, começou a faltar recurso. E aí eles se desanimaram. Eles tinham até algum tipo de desculpa ou apoio, mas é aquele apoio de muleta, bíblico. Porque eles podiam afirmar que ainda não tinha chegado o tempo, não é isso que diz o versículo 2? Ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Porque nesse ano aqui, que o profeta Ageu, que o livro dele relata, ainda estava no ano 68 do exílio. E já tinha sido profetizado que o exílio duraria quantos anos? 70. Então, que eles podiam até se apoiar? Não está na hora ainda de estar engajado, de fazer isso que Deus abriu as portas para a gente fazer. Não está dando certo. Não está ainda o melhor, porque não chegou o tempo. Porque vai ser a partir do ano 70 que as coisas vão fluir. E aí eles começaram a cuidar da sua própria vida. Chegaram lá, o templo não estava da maneira que deveria sendo feitas as coisas. Daqui a pouco eu vou comentar mais, eu preciso administrar bem o tempo aqui, então não vou adiantar tudo. Mas eles falaram, vamos levando desse jeito. Mas aí vem a palavra do Senhor, num dia de festa, festa relacionada à colheita, que ficou muito claro para todo o povo que tinha que se reunir lá em Jerusalém, que a colheita tinha sido fraca, aquém do que se esperava, que o povo colheu pouco. Vem a palavra do Senhor e traz uma mensagem dura, no sentido do seguinte: vocês estão colhendo pouco, vocês não têm fartura, porque vocês deixaram a minha obra em segundo plano, vocês não reconstruíram o templo, vocês estão alegando que não chegou o tempo, mas eu mandei vocês para ir, para vocês continuar fazendo essa obra. Se eu mandei fazer, era para estar fazendo. E vocês só vão experimentar a realidade diferente se vocês estiverem devidamente comprometidos com a reconstrução do templo, da casa do Senhor. Então esse chamado inicial, que foi o que a gente leu aqui do texto, é um exemplo bíblico muito claro que a gente precisa dar um lugar de prioridade que às vezes a gente deixa de dar para a obra de Deus em nossas vidas. O Senhor chegou a trazer escassez ao seu povo, porque eles não estavam priorizando a obra do Senhor. Eles até esperavam, eles não queriam manter tudo bagunçado para sempre. Eles até esperavam, não, daqui a pouco vai chegar a hora e a gente vai fazer um templo lindo, maravilhoso, e a gente vai engajar, e a gente vai trabalhar, e a gente vai exercer as nossas funções, quando as coisas se alinharem do jeito que precisa ser, porque agora não dá.
E aí o Senhor traz escassez. O Senhor chama atenção e vem a palavra do Senhor numa festa de lua nova, né, de colheita, e fala, não é assim. É preciso dar prioridade. Ao pregar sobre isso, eu não estou querendo dizer que você tem que fazer da igreja, que aí a gente está trabalhando sobre o nosso ser igreja, né? Da igreja a sua maior prioridade de vida. Eu não estou falando que você tem que abandonar tua casa para servir na igreja. Eu não estou querendo dizer que o seu trabalho não seja importante para a sua vida, e você tem que se dedicar, né, o seu melhor somente na igreja. Mas eu quero dizer sim que existe um lugar fundamental da igreja, da obra de Deus em nossas vidas. E se a gente negligenciar esse lugar da obra de Deus em nossas vidas, nós não experimentamos. Se você for crente de verdade, né? Você recebeu o Espírito, você é povo de Deus, nós não experimentamos de satisfação. E a mensagem que nós pregamos é que quem experimenta de satisfação é o povo de Deus. Então nós precisamos dar esse lugar à obra de Deus para as nossas vidas. É lógico que para conseguir fazer tudo, a gente tem que saber, inclusive, priorizar, né, o que a igreja faz, como faz, quanto faz, para não deixar a família, para não deixar a saúde, para não deixar o trabalho, né, sem a devida prioridade. Mas nós não podemos abrir mão de ser engajados no projeto de Deus, de sinalizar ao mundo a sua glória, a sua verdade, o seu reino, que no Antigo Testamento era o templo, que era o lugar onde isso acontecia. E hoje é a igreja do Senhor. Nós somos templos aí espalhados pelo mundo, mas o mundo vê a obra de Deus quando esse povo se reúne, quando nós podemos juntos partilhar desse testemunho que o Senhor salva por meio de Cristo, de que nós, sendo diferentes e tendo diferentes dons, nós somos um só corpo, nós somos um povo que tem uma fé, uma esperança, uma vocação, e estamos engajados a poder demonstrar ao mundo, testemunhar ao mundo a verdade sobre o Evangelho, a verdade sobre a vida, a verdade sobre Deus. Então, nessa priorização, eu quero poder, e o que eu vou gastar tempo para fazer aqui, que priorizando a obra de Deus, nós precisamos aprender, e não é nada novo aqui, o que eu vou falar nesse sentido, aprender a estar motivados, então, para fazer isso, pelos motivos corretos. Porque, como eu disse, a gente começa a deixar a obra de Deus de lado, porque a gente se frustra com algumas coisas que não são os maiores nem os melhores motivos. É porque muitas vezes a coisa não acontece do jeito que a gente gostaria, que a gente esperava, que a gente entende que deveria acontecer. Mas quando a gente foca nos motivos corretos, nós vemos que podemos, que devemos, e podemos perceber como a palavra de Deus falou para aquele povo, por intermédio do profeta Ageu, que vivendo nesse sentido, nós assim podemos experimentar o reverter de uma situação que é desfavorável, o reverter de uma condição que não traz a alegria que nós queremos, que nós precisamos, porque aprendemos a focar naquilo que é realmente fundamento para viver e para edificar a obra de Deus. Então, depois da palavra do Senhor ter primeiro chamado a atenção do povo, através do ministério de Ageu, sobre essa prioridade, então, a palavra do Senhor vem algumas outras vezes para falar, para que o povo pudesse ter clareza sobre no que eles deveriam focar, naquele tempo, diante daquelas dificuldades, para que eles se mantivessem motivados, para que eles se mantivessem engajados ou se engajassem novamente e pudessem experimentar os frutos, as consequências do que Deus os tinha chamado para fazer, que era reconstruir
Jerusalém, o templo, e ver, né, a promessa de Deus podendo voltar a se cumprir na terra de Israel, porque eles sabiam que isso precisava acontecer para que a vontade de Deus se manifestasse no mundo todo. Então eu te convido aqui, a primeira palavra que vem ao profeta depois disso, que é sobre as coisas que eu vou falar, se é sobre os fundamentos para deixar a gente motivado para estar engajado na obra do Senhor. Primeira coisa, leio comigo dos versos 12 ao 15, que diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então, primeiro fundamento que, mais uma vez, vem a palavra do Senhor falar: vocês precisam se motivar, vocês precisam focar, vocês precisam aprender a olhar no que realmente é importante, que para nós hoje, diante de dificuldades, de frustrações, de questões que nos levam a diminuir muitas vezes, acontece comigo e acontece contigo também, o engajamento na obra do Senhor, no cumprir, no viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Vem a palavra do Senhor mostrando a Zorobabel, mostrando ao sumo sacerdote Josué, mostrando a todo o restante do povo que a motivação em obedecer à vontade de Deus tem que ser o primeiro fundamento que nos leva a estar engajados na obra do Senhor. Veio a palavra falando: vocês não estão engajados, vocês estão cuidando somente das casas de vocês, é preciso cuidar da minha casa. E o texto diz que isso fez com que o Zorobabel, o governador, legítimo, aquele que, quando Israel se tivesse em breve ali independência do Império Persa, seria o herdeiro do trono, o sumo sacerdote Josué, estando tudo restabelecido no templo, ele seria o líder espiritual da nação, e o restante do povo, aqueles que assumiram a responsabilidade de viver como Israel de Deus, eles, então, diante da palavra do Senhor, se arrependem, vamos dizer assim, eles são chamados a atenção, e eles, então, decidem poder obedecer à voz de Deus. Nós vamos voltar a estar engajados. E quando eles têm essa decisão, e muitas vezes ele tem a decisão e não sabem como que a gente vai fazer isso? Não mudou a circunstância. Como que eu vou simplesmente obedecer, vou voltar a construir? Como que isso vai acontecer? Vem uma mensagem em primeira pessoa de Deus, que está aí no verso 13, que é: eu estou com vocês. E nós precisamos aprender a nos motivar por isso, conhecendo a vontade do Senhor, de que nós precisamos estar engajados na obra de Deus, precisamos entender que não existe nada maior, nada melhor, nada que possa nos trazer maior satisfação do que saber que Deus se compromete em estar conosco quando nós obedecemos a sua vontade. Eu estou com vocês. Os argumentos deles, mentais, que eles podiam conversar entre eles, é: como que a gente vai fazer isso? O governador não está conosco,
O povo, não sei se está comigo. O dinheiro também está curto. Como que eu vou fazer? Mas diante da palavra do Senhor e do desejo deles de eu quero obedecer, vem a palavra de Deus dizendo: eu estou com vocês. E para eles bastou para saber, se Deus está comigo, eu vou então realizar a obra do Senhor. Não sei se o governador está comigo, eu não sei se o povo está comigo, eu não sei se aqueles que estão trabalhando no templo estão comigo, mas se Deus está comigo, eu vou viver a vontade do Senhor. E eles começaram a trabalhar na obra do Senhor. Nós precisamos aprender a obedecer em primeiro lugar a vontade do Senhor. Não existe algo que a gente possa fazer, não existe nada que a gente deve esperar acontecer para poder tomar a decisão de obedecer. Às vezes Deus chama uma pessoa e ela fica esperando, quando tiver essa situação, quando tiver outra, quando isso, quando aquilo, e esse quando vai só adiando situações. Mas se o Senhor nos chamou, nós precisamos colocar esse chamado em prática, porque quando assim nós fazemos, Deus, assim como disse ao povo, Ele continua dizendo para nós: eu estou com vocês. E se Deus está conosco, nós podemos caminhar, nós podemos trabalhar, nós podemos nos esforçar, porque Ele sabe fazer o que é necessário, Ele tem o que nós não temos, Ele é o dono da obra, e se Ele está conosco, a obra vai acontecer. Segundo, leia comigo agora do capítulo 2, de 1, deixa eu pegar aqui direitinho, acho que é de 1 ao 9, ou um pouco mais, de 1 ao 9, diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aí o povo está motivado, começaram a trabalhar. Zorobabel, Josué, os enviados para reconstruir o templo, mas eles tinham que lidar com uma situação real, palpável e difícil. Eles tinham que reconstruir o glorioso templo de Salomão. Salomão tinha sido só o rei mais rico, mais próspero de toda a história de Israel. Foi a época que o reino foi mais expandido, que mais se cobrou impostos, e ele cobrava, imposto de maneira dura, de todo mundo, por isso ele tinha muita riqueza e construiu um templo luxuoso. O que tinha sobrado daquele templo era como que ruína, destruído, tomado pelos babilônios, arrancaram tudo do lugar, levaram tudo embora. E aquele povo, sem dinheiro, tinha que
reconstruir. Como que nós vamos fazer isso? E aí vem a segunda palavra do Senhor, que precisa nos fazer, nos movimentar, mesmo enquanto a gente ainda não tem todos os recursos necessários. Além do Senhor já ter dito, ele repete, no texto que a gente leu aqui no trecho, que Deus está conosco, ele amplia algo que faz toda a diferença. Verso 5 diz: segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o que diz aí? O meu Espírito habita no meio de vocês. O povo de Deus, o sumo sacerdote, o governador, o rei, como a gente falaria isso? O rei legítimo de Israel e o povo deveriam perceber que o recurso principal necessário antes de qualquer outro para se fazer a obra de Deus não é outro senão o Espírito de Deus. Eles estavam preocupados com o ouro, com a prata, com o mármore, com as coisas que tinham no templo que eles não teriam condições de comprar. Mas Deus falou: eu mandei vocês precisam trabalhar, e a minha obra se faz, antes de tudo, com o meu Espírito. Eu já declarei a vocês lá quando vocês saíram do Egito: o meu Espírito estará no meio de vocês, o meu Espírito continua com vocês. Façam a obra, porque eu sou o Deus que reviro as nações se necessário para que a minha obra aconteça, mas ela só acontece se ela for edificada na dependência do meu Espírito. Sabe, às vezes a gente não faz a obra de Deus, não prioriza, porque fica olhando: eu não tenho o melhor microfone, o meu templo ainda é muito simples, não tem um telão de LED, não tenho dinheiro para poder comprar material evangelístico, não tem aquele grandioso ministério de louvor. Sabe, a gente começa a querer, não tem dinheiro para pagar a faculdade de teologia, não tem dinheiro para comprar os melhores livros, e a gente começa a colocar um monte de empecilho. Quando chegar o dinheiro, quando o Senhor abençoar, e eu vou fazer aqui, quem sabe, uma campanha de oração para Deus derramar bênçãos dos céus, para dar a condição que aí sim eu vou estar engajado. Muitas vezes a gente deixa de perceber algo que o Senhor queria fazer aquele povo acordar, que a obra é de Deus e que o Senhor é aquele que faz a obra acontecer. E porque a obra é de Deus, a gente não está lidando com qualquer um, nós estamos lidando com o Senhor dos céus e da terra. Mas a primeira coisa que Deus fala para aquele povo é: eu estou com vocês, vocês não podem se esquecer, a minha vontade é feita pelo meu Espírito. Se vocês vieram para o meu Espírito, o templo vai acontecer, e não vai acontecer de qualquer jeito não. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Às vezes a gente se esquece disso, sabe? Às vezes a gente fica tão preso ao passado, igual aquele povo, se esquece que Deus continua conosco, que o Espírito de Deus é aquele que precisamos para viver a realidade do seu reino. Às vezes a gente já viveu coisas gloriosas com Deus, coisas boas, que hoje nós não conseguimos mais ver situações que sejam iguais ao que nós vivemos, e isso gera esse sentimento de frustração em nossas vidas, e essa frustração vai nos paralisando. Eu já fui pastor, antes de pastorear aqui no Rio, de 2 igrejas que viveram isso, muito claramente. Alguns anos antes de eu chegar nas igrejas, elas viveram, ambas, o seu auge.
seu auge de frequência, o seu auge de avivamento, o seu auge de recurso financeiro. E quando eu cheguei depois de pastorados que tiveram dificuldade de conseguir lidar, que aquela situação não era mais a mesma, e as igrejas estavam afundadas na crise que elas viveram, de não mais ser aquela igreja que eles estavam caminhando para ser. E o povo não conseguia sair do lugar, o povo não conseguia ter perspectiva de que as coisas poderiam e deveriam ser diferentes. Por quê? Porque só conseguia olhar que agora não temos mais os mesmos recursos, agora não temos mais os mesmos músicos, agora não temos mais a mesma motivação, agora não temos mais o número de gente que a gente tinha, não temos mais a influência, o reconhecimento no lugar onde a gente está plantado, que nós já tivemos, e aí fica vivendo como uma comunidade que está praticamente morrendo, ou esperando a morte, porque os seus melhores dias já passaram. É o que estava acontecendo com Israel aqui. O templo glorioso e o tempo do reino, do império, que foi o que mais pareceu ali, começar a esboçar, se tornar um império sobre Israel, foi no templo de Salomão. E agora aquilo lá era um rascunho do que tinha sido com Salomão. Mas o que levou Israel a se tornar o que se tornou em Salomão, o povo precisava descobrir e perceber que não era a capacidade, não eram as riquezas que eles tinham herdado, que eles tinham conquistado, não era outra coisa senão o fato de que eles fizeram o que fizeram, porque Deus estava com eles e porque, sobretudo, o Espírito de Deus os levou a conseguir ser o que eles se tornaram em Salomão. E se dependessem do Espírito de Deus novamente, a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. Porque o Deus é o mesmo, o projeto não cessou, a mensagem não acabou e estamos sendo derrotados. Não, apesar de haverem circunstâncias que temporariamente faziam com que Israel se tornasse uma nação escravizada, dominada, o povo tinha sofrido um exílio, tinha que reconstruir tudo do zero. Ainda as promessas estavam de pé e o Deus que se fazia presente estava anunciando: o meu Espírito é sobre vocês. Se eu fiz através dos seus antepassados isso e aquilo que gerou aquela glória para aquele templo, eu continuo sendo Deus que chama vocês para viver na dependência do meu Espírito, e a glória que eu posso fazer agora é inclusive maior do que o que eu já fiz no passado, porque as minhas promessas não se findaram. Então a gente precisa, aprender a olhar para frente como povo de Deus. Não são dificuldades que fazem a gente ficar desanimado, derrotado, achando que tudo passou. Nós precisamos, como aquele remanescente de Israel e aquelas lideranças que estavam sendo levantadas, olhar para frente e falar: o Deus que eu sirvo é fiel, Ele prometeu, Ele disse que está comigo, Ele me capacita, isso vai bastar. Mas eu não tenho recurso. E aí vem a palavra do Senhor: eu vou daqui a pouco fazer tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Eu sou Deus que faz com que as nações tragam coisas para vocês, e eu encho esse templo de glória. Minha prata, meu é o ouro. Deus sabe prover. Ele provê na vida, Ele provê para o povo que depende da ação do seu Espírito. Se necessário for, Deus revira os céus e a terra. Esse anúncio aqui não era pouca coisa não. É pensar que nação inimiga, pensa aí hoje, imagina hoje Israel lá está uma crise grave, né? Imagina ali, daqui a pouco Deus, um profeta levantando e falar: para reconstruir o meu templo, sabe de onde vai vir o dinheiro? Da Síria, do Irã, da Arábia Saudita. É isso que o profeta está fazendo. Eu reviro as nações,
e o dinheiro deles vai fazer com que a minha casa viva uma glória nova. Deus sabe trazer os recursos que nós achamos que não temos. Deus sabe fazer o impossível que nós achamos que não pode ser possível, porque Ele é o nosso Deus. Mas isso acontece quando a gente aprende a depender, em primeiro lugar, da presença do Seu Espírito. Terceiro, do 10 ao 19. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: e se alguém que se tornou impuro pelo contato de um cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é a nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que oferecem ali, tudo é impuro. Agora considerem tudo que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A próxima palavra que Deus diz através do profeta Ageu, depois dele lembrar ao povo: eu estou com vocês, e se eu estiver com vocês, vocês podem se encorajar, que vai dar bom. E o meu Espírito capacita vocês a viverem o que eu chamei vocês para fazer, e se necessário for trazer recursos, eu reviro os céus e a terra para que isso aconteça. A terceira, mensagem, ou a quarta, mas a terceira específica aqui do que nós estamos tratando, é: para que a minha vontade se realize, vocês precisam aprender a priorizar a santidade. Aquele povo tinha saído da Pérsia agora, Império Persa, ido para Jerusalém, começaram a reconstruíram os muros da cidade, tentaram começar a reconstruir o templo, pararam por falta de recursos, por oposição política, por dificuldade de diversas, mas acharam que podia parar, porque, de alguma maneira, o templo estava ali. De alguma maneira, eles podiam cumprir o que eles achavam que era o básico da sua fé. Eles podiam ir lá no dia do sacrifício, e sacrifícios seriam oferecidos a Deus. No dia das festas, eles podiam se reunir, e lá tinha reunião da Assembleia Solene do povo de Deus. Tinha gente lá ministrando como sacerdote, tinha gente lá ministrando como levita, tinha, por mais que fosse, nem se pudesse comparar com o que tinha na época de Salomão, ainda havia alguma coisa que era minimamente aceitável, ainda mais em situações de crise, para que eles pudessem viver ali praticando a sua fé. Acontece que esse mínimo aceitável que eles achavam, que eles estavam entendendo, que eles estavam se conformando, era muito aquém
do que Deus tinha determinado para o que devia acontecer no templo. Quando Israel foi levado cativo, aí nos livros que contam essas histórias, né, a gente pode ver, os babilônios, a primeira coisa que eles fizeram foi retirar a elite, os melhores de Israel, e levar para a Babilônia. E pegar gente de outras terras próximas, de outras culturas, de outras religiões, e colocar lá em Israel. Assim eles faziam com todos os povos dominados e fizeram com Israel. Inclusive o serviço do templo, que tinha sido profanado, né? Tudo mais, na história lá também conta, se você ler, tinha sido alterado. Não se estava seguindo mais exatamente a linhagem sacerdotal da forma que tinha que ser. Não se tinha mais o zelo dos rituais como que tinha que fazer. Mas, diante da crise, diante de tudo que já tinha passado, agora parecia ainda aceitável. Vamos manter assim, porque ainda não chegou o tempo de restaurar a obra do Senhor. Não está bom, não está o ideal, mas daqui a pouco a gente reconstrói o templo, daqui a pouco o Josué assume, né, o ofício de sumo sacerdote, a gente vai consertando as coisas. Daqui a pouco a gente santifica o ministério, daqui a pouco a gente, né, volta a viver a lei na sua plenitude. Por enquanto a gente vai vivendo do jeito que dá. E aí vem a palavra do Senhor de novo. Ó, vocês não estão vendo? Essa escassez também acontece porque diante de mim, esse mínimo que vocês acham que estão fazendo, não chega a minha presença como algo agradável. Na verdade, vocês estão oferecendo um culto inaceitável. Vocês estão oferecendo um culto impuro. E aí a pergunta que ele faz para os sacerdotes é muito simples. Não é alguém santo, só porque ali mais ou menos não vai santificar as coisas, mas algo impuro na lei faz tudo se tornar impuro. Vocês precisam voltar a ministrar o culto fundamentados na lei da santidade. Agora vocês estão reconstruindo o templo. Vocês se engajaram, vocês entenderam que o meu Espírito está com vocês, que eu estou com vocês. De agora em diante vocês não vão mais viver essa escassez. Vocês vão voltar a viver em fartura, porque vocês tiveram coragem de colocar as coisas no devido lugar. Quem vai ministrar agora é o Josué, o sumo sacerdote. Quem vai ordenar agora as coisas não são as outras culturas, não é a influência política. Vocês vão fazer de acordo com a minha palavra. Vocês vão temer a mim. Eu estou no meio de vocês. Vocês vão ouvir o meu Espírito. Agora vai dar certo o que vocês estão fazendo. Isso precisa nos ensinar, como ensinou ao povo, que a obra de Deus não se faz de qualquer jeito, não se faz com o que dá, não se faz com pessoas simplesmente porque são os que estão disponíveis. A obra do Senhor se faz com zelo, a obra do Senhor se faz de acordo com a palavra de Deus, a obra do Senhor leva em consideração quem nós estamos servindo, que é um Deus que é santo. E às vezes a gente não experimenta o que Deus quer fazer, está disponível para fazer, porque a gente está fazendo as coisas de qualquer jeito, do jeito que dá. E às vezes, o jeito que dá é conviver até com aquilo que a palavra de Deus fala que não é aceito pelo Senhor. E na medida que a gente faz isso, nós nos afastamos da bênção de Deus, da nossa alegria, e de ver o cumprir da vontade de Deus em nossas vidas e entre nós, porque não levamos a sério a palavra do Senhor. E é muito claro na palavra de Deus que Deus não quer ser servido de qualquer jeito. Deus quer um compromisso completo. Deus quer temor, tremor, reverência, dependência. E quando a gente se nega, ou quando a gente se conforma em fazer as coisas de qualquer jeito, não adianta, a gente não vai colher.
o melhor de Deus para as nossas vidas. A gente vai continuar esperando muito e colhendo muito menos. Mas quando a gente se engaja, fala, não, eu quero estar engajado, eu vou fazer a coisa do jeito, da melhor maneira, da forma com que a palavra de Deus quer que eu faça, eu vou organizar as coisas, eu vou zelar, eu vou voltar a orar, eu vou viver um estilo de vida que é, o estilo de vida que Deus quer para os seus filhos, e assim a obra vai sendo construída dessa maneira. Aí, quando a gente se engaja dessa maneira, o Senhor vem e reverte situações. Nós precisamos, o povo de Deus precisa sempre ser acordado para essa realidade. A gente muito facilmente abre mão da santidade, da dedicação ao Senhor, da consagração, da pureza, da obediência à palavra de Deus. Mas toda vez que a gente faz isso só nos faz esfriar espiritualmente, isso só nos faz ser menos feliz, ser menos abençoado, porque Deus é um Deus santo que chama o seu povo à santidade. A santidade não é negociável. E a obra do Senhor precisa ser construída de maneira séria, de maneira santa, de maneira comprometida, de maneira obediente, em temor, reverente, e reverência à palavra de Deus. Quando a gente aprende a colocar a santidade como pilar da obra do Senhor, nós, como Israel, vemos daí em diante a bênção de Deus ser derramada sobre as nossas vidas. E para fechar, verso 20 em diante diz: a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é o meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A última palavra que vem, e que Ageu registra, é sobre Zorobabel. E a palavra de Deus deixar muito claro que é necessário que o templo tenha um lugar de proeminência no povo de Deus, de que a obra do templo precisa ser feita na dependência do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, em santidade. O último fundamento que a palavra do Senhor vem para estabelecer como se deve construir a obra do Senhor é lembrar que a promessa de Deus se realiza por meio, é o Senhor cumprindo por meio do descendente de Davi. Tinha outra gente governando a terra. Os cidadãos preferiram outros governantes sobre o que havia restado de Israel. Mas a palavra do Senhor, para que a vontade de Deus se cumpra, é: Zorobabel, é você que é o escolhido, você é que vai dar cumprimento, porque você é o que sobrou, ou o que foi escolhido, o que eu guardei para ser descendência de Davi, para que o reinado, a esperança messiânica venha se concretizar na vida do meu povo. É somente no rei descendente de Davi que a obra de Deus é completa no meio do seu povo. E isso aponta para quê? Isso aponta para o cumprimento da promessa messiânica que é cumprida em Jesus. Não adianta a gente querer construir a obra de Deus em cima de alguém ou de algo que não seja aquele escolhido para a realizar, aquele que foi levantado para fazer a obra cumprir. Não é o Gustavo, não é o Socorro, não é o Rangel,
não é o Billy Graham, não é Martin Luther King, aquele levantado para fazer a obra do Senhor avançar, é Jesus Cristo, o descendente de Davi, o Filho de Deus. E por isso a obra de Deus precisa ter, o povo de Deus, sempre uma orientação cristocêntrica, fundamentada no Messias, que é Jesus. Por isso a promessa que Deus faz a Zorobabel é: você é o meu céu e farei de você um anel de Selá. Quando o rei decretava, ele tinha que, anel ou sinete, dependendo da tradução aí, tinha um selinho que balançava, fazia um barulhinho, que era o que selava, confirmava, que deixava a assinatura. E ele está falando: Zorobabel, você é aquele que vai selar, eu vou fazer por meio de você, eu vou decretar, vou determinar por seu intermédio. Deus faz tudo no meio do seu povo por meio de Jesus Cristo. Se a gente não se apoiar completamente, somente, totalmente em Jesus, não experimentamos a realização da vontade de Deus. Mas quando a gente aprende a depender de Jesus, porque sabe que Ele é o Messias prometido, Ele é o cabeça da igreja, Ele é aquele que restaura o seu povo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, a obra do Senhor acontece porque está nas mãos, está sendo dirigida, está sendo direcionada por e para aquele que foi levantado, aquele que foi eleito, o Messias é isso, eleito também, né? Escolhido, para que seja o centro do povo de Deus. Jesus é o centro do povo de Deus. Então nós precisamos aprender a estar comprometidos, mas devidamente comprometidos com a obra do Senhor. Se a gente, como povo de Deus, não aprender que a obra de Deus é fundamental para a minha felicidade, minha realização, meu bem-estar, a gente vai acabar como Israel, querendo plantar muito, mas colhendo pouco, pouca alegria, pouca satisfação, pouca realização, pouco propósito para a vida, porque o propósito da vida é encontrado na medida que a gente se alinha com os planos de Deus. Mas para fazer isso da maneira correta, a gente tem que confiar antes de tudo. Antes de olhar para as circunstâncias, possibilidades, nós precisamos confiar. O Senhor é conosco. O Espírito de Deus nos capacita. O Senhor tem um jeito, tem uma maneira que Ele nos escolheu para viver de maneira agradável a Ele. E essa maneira só pode ser vivida se eu procurar vivê-la na dependência completa do Messias, de Jesus Cristo, o seu Filho. Quando a gente faz isso, nós vemos tudo que está roubando a alegria, a paz, a esperança, a perspectiva, como povo de Deus, ser restaurada. Porque aquilo que Deus começou a fazer ainda não foi finalizado. Os melhores dias, o cumprimento da vontade do Senhor ainda não foi realizado na sua plenitude. Por isso a gente não pode parar, não pode se conformar, não pode desanimar, não pode ficar somente esperando. O Senhor nos chamou, nós precisamos nos motivar e confiar que Ele é suficiente para nos levar a viver tudo o que Ele tem prometido. E à medida que faz isso, Ele cuida de nossas vidas. Meu pai já me ensinava desde pequeno: quando a gente se compromete com Deus e com a sua obra, Deus se compromete conosco. E é assim que a gente caminha em vitória, recebendo a bênção do Senhor, em alegria, porque Deus, quando nós nos comprometemos com Ele, Ele nos compromete, Ele se compromete conosco. Que Deus te abençoe.